jovem, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do curso de Geografia da População e Demografia. Vocês podem conferir os outros vídeos aqui nessa playlist, porque tem muita coisa bacana desse assunto. Hoje eu vou falar para vocês sobre pirâmide etária, pirâmide demográfica. Vou falar para vocês o que é, como se interpretar uma pirâmide e a gente vai usar alguns exemplos aqui bem interessantes. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, o que é? É uma ilustração gráfica. Você tem basicamente um gráfico e que você vai ilustrar o que ali? Vai ilustrar a estrutura etária de uma população. Uma população de um município, de um país, de algum estado, ela sempre vai ter o estoque, que é o número de pessoas que estão vivendo ali, e a estrutura, que é essa população total, esse estoque populacional, que você vai enxergar em diversos grupos, divididos por grupos de idade e por sexo. Então, essa ilustração gráfica, essa pirâmide, a metade dela vai se referir a homens e a outra metade a mulheres. Você divide por sexo. E você divide também por grupos de idade. A demografia, ela geralmente utiliza grupos quinquenais de idade. Então você vai ver numa pirâmide lá de 0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, até chegar a 80 e mais, porque aí você já faz um grupo colocando todo mundo que tem mais de 80. Espero que um dia esse grupo de 80 e mais seja tão representativo na nossa sociedade, que a gente tenha essa evolução, esse avanço, poder viver mais e com qualidade, que a gente tenha pirâmides que destrinchem mais grupos quinquenais para cima, mas por enquanto, no mundo inteiro, o padrão é 80 mais e já está legal, tranquilo? Então vamos lá. Para você construir uma pirâmide, vamos ver de exemplo aqui essa pirâmide que eu vou colocar na tela agora. Você tem aqui a distribuição da população por sexo segundo grupos de idade do Brasil de 2010. Olha que interessante, Você tem aqui os grupos quinquenais, você vem 0 a 4, 5 a 9, Você tem do lado esquerdo da figura os homens, do lado direito as mulheres, tá bom? E você percebe que essa pirâmide ela foi construída de forma percentual, ou seja, você tem muitas pirâmides que trazem valor absoluto, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Colocar, por exemplo, as barrinhas, quantas mil pessoas em cada barrinha, você vai ter uma pirâmide também. Só que se você faz percentual, como nessa figura, você começa a ter a possibilidade de comparar essa pirâmide com outras pirâmides. Porque se você faz tudo com número absoluto, você vai ter uma pirâmide com vai comparar Belo Horizonte com Diamantina, por exemplo. Estoques populacionais totalmente diferentes. Belo Horizonte é muito maior. Então você vai ter ali uma pirâmide de um tamanho totalmente desproporcional. E o que importa aqui, jovem, é principalmente a forma da pirâmide, porque é ela que é interessante. Então vamos olhar de novo essa pirâmide. Esse exemplo aqui do IBGE, ele é muito legal porque você tem os grupos percentuais, então tem aqui de crianças do sexo masculino, 3,7%. Mas tem também ao lado a informação de quantos, Você tem 7.016.987 crianças de 0 a 4 anos de idade do século masculino no Brasil no ano de 2010. Então isso é fundamental. Então, para a gente entender um pouco a pirâmide, eu vou fazer o seguinte, em parceria com o canal Arco, que gentilmente cedeu essas imagens, e é um canal bem interessante porque eles têm animações de vários dados, de evolução de indicadores, e aí vale a pena vocês passarem lá também. A gente vai mostrar um vídeo da evolução de uma pirâmide demográfica, e aí a gente vai ao longo dessa evolução, vendo essa evolução dessa pirâmide do Brasil, inclusive, a gente vai interpretando ela e vamos entendendo o que está acontecendo com a estrutura etária da população brasileira. Então vamos começar o vídeo, vamos assistir o vídeo primeiramente por completo e aí depois eu vou parando em algumas cenas para que a gente possa bater um papo. Então vamos lá.
Agora que a gente viu o vídeo por completo, vamos ver o que acontece no ano de 1980. Vamos à figura. Nesse ano de 1980, a gente percebe que a estrutura etária da população do Brasil, esse gráfico, ele tem uma forma piramidal mesmo. E até por isso que você tem o nome pirâmide etária, né, demográfica, porque as pirâmides, as primeiras que foram construídas há muitos anos atrás, inclusive elas já tinham esse formato mesmo de pirâmide. A gente vai ver que nem sempre isso é verdade no mundo de hoje, mas a forma de pirâmide aqui ela é bastante visível. Por que ela tem essa forma de pirâmide? Uma base larga, então voltando à figura. A gente tem a base bastante larga, ou seja, uma população predominante de crianças. Olha, a população de 0 a 4 ela é a maior predominante. E a de 5 a 9 também tem uma predominância importante. E à medida que você vai avançando na pirâmide, nos anos mais avançados, você percebe que isso vai diminuindo por causa da mortalidade, né, que vai ao tempo diminuindo. Agora, por que a base dessa pirâmide era muito grande em 1980? Porque a fecundidade no Brasil, jovem, era muito alta. Se você pegar a pirâmide até de antes, de 1960, de 1950, você vê que também tem esse formato de pirâmide muito forte. Porque com a fecundidade alta, com os casais em média tendo muitos filhos, e aí uma fecundidade alta, altíssima, a gente pode pegar de 6 filhos por mulher, em média, você tendo casais que tinham muitos filhos, 6, 5, 4 filhos, você sempre vai ter o quê? Uma base larga da pirâmide, porque é o efeito da alta fecundidade na sociedade. E como a mortalidade nos anos 80 era também muito mais alta do que hoje, você tem as pessoas que nasceram antes de 1980 e estão aí subindo na pirâmide hoje, nessa data de 1980, essas pessoas elas também experimentaram altas taxas de mortalidade. Então você tem também uma diminuição, um afunilamento dessa pirâmide muito forte. Tá? Então aqui você tem isso. Agora em 2000 a gente já vê uma pirâmide diferente. Como que é a pirâmide do ano de 2000? Você já não tem o maior grupo etário sendo o de 0 a 4. O maior grupo etário aqui, ele vai ser o quê? O de 15 a 19, tanto para homens, do lado esquerdo, quanto para mulheres. Por quê? Porque essas crianças que em 2000 tinham de 15 a 19, elas nasceram numa época que a fecundidade era maior. Então o que está acontecendo no Brasil e em vários lugares do mundo? É o que a gente chama de transição demográfica. Você tem uma queda muito forte a partir dos anos 60, 50, das taxas primeiro de mortalidade e depois de fecundidade. Com essas taxas caindo, você tem um impacto na forma da pirâmide. Então, você não só tem mudança na população, no estoque que não está explodindo mais, você tinha toda uma discussão de explosão demográfica nos anos 70, 80, hoje em dia a gente nem pensa muito nessa explosão populacional, não faz muito sentido falar que a população vai crescer infinitamente, porque a gente sabe que isso não é verdade. O que a gente preocupa mais hoje em dia, como demógrafos e geógrafos, é a forma da pirâmide, porque isso muda muito, é o retrato da nossa sociedade. Em 1980 a gente tinha, como vocês viram, uma população muito jovem, muitas crianças, muitos adolescentes. Agora em 2000, nesse gráfico, vamos dar uma olhada. A gente tem aqui uma população de jovens ainda expressiva, principalmente dessa faixa de 15 a 19, mas vocês veem que percentualmente vocês têm o quê? Uma base da pirâmide mais reduzida, ou seja, a base ela reduziu em relação ao que a gente tinha em 1980. Tem menos crianças no Brasil em 2000, percentualmente, tá? Proporcionalmente, do que em 1980. E aí você tem aqui muitos jovens. Por que é importante a gente olhar isso? Eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando sobre as questões voltadas à política pública, os impactos para a política pública dessas transformações demográficas. Claro que um mundo com muito mais jovens, muito mais crianças em 1980 exige políticas públicas diferentes de um novo mundo, em 2000, que tem muito mais adolescentes. Vamos dar uma olhada agora na pirâmide de 2040 para ter uma noção do que é. Agora essa pirâmide de 2040 ela já é resultado de uma projeção populacional.
Olha como que a pirâmide mudou completamente. Ela nem se parece mais como uma pirâmide. A fecundidade ela foi diminuindo tanto que se lá em 2000 a gente tinha 8,5 percentual de crianças do sexo feminino e 8,9 era crianças do sexo masculino, aqui ó, de 0 a 4, aqui nessa pirâmide de 2040, a gente tem 6,4 masculino e 6,1 feminino. Então, percebam, jovem, que houve uma redução brutal do percentual de crianças de 0 a 4 anos na população, fruto dessa queda da fecundidade que ela foi muito forte e atravessou aí os anos 2000, né, e a gente percebe o resultado disso na pirâmide. Bom, olha que interessante. As populações que têm maior representatividade agora nessa pirâmide de 2040, nessa projeção populacional, são as populações com mais de 40 anos de idade. Por quê? Porque aqui nós estamos em 2040 e isso é reflexo de uma natalidade muito mais alta do passado, né? Então lá no futuro, em 2040, a fecundidade ela já está sendo prevista como sendo tão baixa que o percentual de crianças ela vai ser muito baixa na população, só que aquela coorte de pessoas que nasceram numa época que a fecundidade era mais alta e que desfrutam de uma mortalidade menor ao longo, né, da sua subida aí na pirâmide, essas pessoas elas estão, né, em maior número proporcionalmente acima de 40 anos aqui em 2040. E outra coisa que chama atenção também demais, a proporção de idosos. Isso é uma conquista fantástica para a humanidade. A gente está superando muitas causas de morte aqui no Brasil e isso é muito legal. Então, vamos olhar aqui na figura esses idosos. O que chama atenção aqui é que proporcionalmente em relação aos anos anteriores, você tem aqui uma proporção muito forte. Olha só, acima de 80 anos você tem 4% de homens e você tem 6,6% de mulheres. Quando você vai na pirâmide de 2000, você tinha só 0,7% de homens e 1% de mulheres. Então é uma mudança radical na proporção, no perfil da população brasileira. Então, uma coisa que chama atenção aqui também na pirâmide é que a gente tem uma proporção de mulheres muito maior do que a proporção de homens. E isso aí também é bastante intrigante. Por quê? Porque você tem uma sobremortalidade masculina em relação às mulheres. E, infelizmente, jovem, a notícia para nós, homens, é que a mortalidade masculina ela é maior em vários momentos da vida, né? E por incrível que pareça, nasce normalmente mais homens do que mulher. Você tem uma razão de sexo ao nascer em torno de 1,04, ou seja, a cada 104 homens que nascem, nasce 100 mulheres. Então nasce um pouquinho a mais de homem em relação a mulheres. Isso é uma coisa incrível. Só que se você pegar a população do Brasil hoje, você vai ver que existem mais mulheres no Brasil do que homens. Por quê? Morrem mais. Os homens morrem mais. Principalmente com doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Você tem também uma sobremortalidade de jovens homens por causas externas, que é tudo aquilo que é externo ao corpo. Então, acidentes de trânsito, criminalidade, pular de cabeça numa cachoeira e bater a cabeça numa pedra. Então, você tem aí muitos exemplos, né, de que o homem ele acaba sendo exposto a situações, né, de maior perigo. Então, isso é um dado, né, um fato na nossa sociedade. Então, você tem uma sobremortalidade masculina, o que implica que você terá o quê? Mais velhinhas proporcionalmente do que velhinhos lá em 2040. Chega a ser 6,6% de velhinhas na população toda e 4%. Agora é interessante porque nós estamos vivendo a transição demográfica. Então a nossa geração consegue enxergar muito bem essas mudanças no perfil etário da população. Pensa só, vocês devem saber entender exemplos próximos de vocês, na família de vocês. Vou dar um exemplo da minha família. O meu avô, ele tinha 16 irmãos. Era uma sociedade rural. Meu avô nasceu em 1922. Ele ainda é vivo, né? Ele está a ponto aí de fazer 100 anos. Então, ele quase um centenário, ele nasceu numa época em que a sociedade brasileira era majoritariamente rural. Então era uma outra realidade, né? A fecundidade era muito alta.
Então, nesse contexto de fecundidade alta, as famílias eram muito grandes, então a base da pirâmide era muito grande também. Consegue entender? Os meus pais, né, a minha mãe, ela tem 5 irmãos, então são 6 na família dela. E ela nasceu, né, nos anos 50. No meu caso, nasci no início dos anos 80, eu já tenho 2 irmãos, então nós somos 3. Eu já estou agora nos seus 2020, né? Já estou aí com 30 e burdoada, então ainda não tenho filhos. Possivelmente eu não vou ter 3 filhos, né? Já não tem muito tempo, porque a minha esposa tem mais ou menos a minha idade. Então você tem aí uma situação, né, claramente, né, de que as gerações elas vão diminuindo. E tudo no mundo vai se adaptando a isso, né? Os apartamentos estão ficando menores, as pessoas estão preferindo apartamentos do que casas grandes. A sociedade ela vai mudando para atender isso. E eu brinco muito com os meus alunos que eu nasci numa época fantástica, porque eu nasci nos anos 80 e que tinha em Belo Horizonte, onde eu passei minha infância, muita criança na rua para brincar. Porque toda casa tinha 3 pessoas, 3 meninos, às vezes mais. Então tinha muita criança. Eu tive irmãos, que é uma coisa fantástica, né, da gente ter. Hoje em dia você tem muito filho único. Inclusive, se muitas famílias tiverem filho único, se todo mundo tiver filho único, vai chegar uma hora que a gente não vai ter nem primo nem tio. Vai ser 2 coisas que não vai existir mais. Já imaginou como seria triste uma vida sem primo nem tio? Terrível, né? Então eu tinha ali acesso a uma criançada na rua, era ótimo. Quando eu era adolescente, a proporção de adolescentes no Brasil ela era enorme, né? Nos anos entre 95 e 2000 alguma coisinha, vocês viram pela pirâmide etária que a proporção de adolescentes era muito grande, então tinha muito adolescente. Todo lugar que eu ia parecia que o mundo era cheio de adolescente. Agora que eu sou adulto, o mundo vai se ajustando à programação adulta, porque você tem muito menos crianças, mas você tem, né, a quantidade de restaurante, de coisas que servem o mundo do adulto também acompanham, né, esse retrato da população. E quando eu ficar idoso, o bom é que vai ter muito velhinho para jogar xadrez comigo ou jogar dama nas pracinhas, né? Porque com meus 80 anos eu não vou ficar gravando vídeo a vida inteira aqui na UFVJM. Espero sentar na praça lá e ficar falando bobagem e jogando dama e xadrez. Então, é interessante, né, como que essas mudanças demográficas elas vão acompanhando, né, a nossa vida, a gente vai percebendo essas mudanças e é incrível fazer parte disso. Por quê? Porque isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. A humanidade sempre foi marcada por altas taxas de mortalidade e altas taxas de fecundidade. Então, uma coisa compensava a outra, mas até, né, o século XVIII, XIX na Europa e até o século XX no Brasil, quando isso aconteceu, você sempre teve, né, uma estrutura etária parecida com uma pirâmide. Por quê? Mortalidade muito alta e fecundidade altíssima também, natalidade altíssima. Então essa transformação, né, para a nossa espécie, né, em termos de para a espécie humana, ela é incrível, porque isso nunca existiu. Nós vamos chegar numa fase, aqui em 2040, e que você vai ter muito menos crianças e terá um percentual de adultos e idosos na população enorme. E a repercussão disso para termos de política pública, ela é gigante. E eu quero fazer um vídeo mais para frente para falar disso, né, de como que as políticas públicas elas vão ter que se ajustar a essa nova realidade. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Olha que incrível essas transformações, olha como que esse gráfico, a pirâmide etária, ela revela muita coisa interessante para a gente. Então espero que vocês tenham curtido. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder, beleza? Um abraço a todos, até mais!